Bom, bem-vindo para mais um vídeo do canal. Nesse vídeo eu vou resolver uma questão de física do Enem, que é uma questão bem interessante, que fala do problema da corrente elétrica gerar um campo magnético, né? Isso foi percebido pela primeira vez pelo físico Hans Ørsted. Ele observou, ele estava no laboratório, e ele estava mexendo com corrente elétrica, e tinha uma bússola perto ali da corrente. E ele percebeu que, enquanto ele manipulava ali uma corrente elétrica, a bússola mudava a orientação que ela estava apontando. Então ele percebeu ali pela primeira vez que corrente elétrica gerava campo magnético. Isso depois foi mais explorado, né, pelos físicos, principalmente pelo Faraday, né, que descobriu a lei da indução eletromagnética, né, através disso. E então, o que o exercício pergunta, né? Ele fala que ele colocou uma corrente elétrica ali num fio vertical, certo? E a corrente aponta para cima. E ele colocou num plano transversal um círculo com 3 pontos, A, B e C. Em cada ponto ele colocou uma bússola. Aí ele pergunta que, dada ali uma corrente no fio apontado para cima, qual vai ser a configuração das bússolas nos pontos A, B e C. Para responder essa pergunta, a gente tinha que lembrar da regra da mão direita, que diz que você aponta o polegar para cima, isso é o sentido da corrente, certo? O sentido que o polegar aponta é o sentido da corrente. E o sentido dos outros dedos é o sentido do campo magnético. Então, nesse caso, como a corrente aponta para cima, você aponta o polegar para cima e os dedos vão indicar o sentido do campo magnético. E o campo magnético, nesse caso, está apontando para o sentido anti-horário, certo? Que o campo magnético ele é circular aqui, né? Então, esse é o sentido do campo magnético. E outra coisa que você precisava saber para resolver esse exercício é que num ímã, por exemplo, no ímã da bússola, o campo magnético ele sempre sai do polo norte e entra no polo sul, tá? Isso é uma convenção. O campo magnético sai do polo norte e entra no polo sul. Então, o polo norte da bússola sempre aponta no mesmo sentido do campo magnético. Então, isso é o suficiente que a gente precisa saber para resolver essa questão. Se a gente olha todas as alternativas, se a gente já olha aqui direto a alternativa D, a gente percebe que a corrente aponta para cima. Então, esse é o sentido do campo magnético, sentido anti-horário. E se a gente olha as bússolas, todas têm o ponto norte apontando para o mesmo sentido anti-horário do sentido do campo magnético, certo? Que, por exemplo, aqui nesse ponto A, o polo norte está apontando para cá, aqui no ponto B está apontando para cá e aqui no ponto C está apontando para cá. E todos estão na mesma orientação do campo magnético. Então, com isso, você já resolveu essa questão. A alternativa certa é a letra D, certo?